2 dicas para vocês serem chamados eternamente para entrevistas na GUP. E antes de falar essa dica, comenta aqui há quanto tempo você está buscando emprego, para a gente poder ajudar mais e mais pessoas a conseguirem seu emprego em até 51 dias. Se você quer, gente, ser chamado para entrevista na GUP, o caminho é esse, tá? E aí vocês têm que entender isso aqui. Para você, galera, ser notado dentro ali do algoritmo da GUP, dentro do ranqueamento que é feito na GUP, a gente precisa ter o conceito que eu já falei com vocês aqui das palavras-chave, certo? Se você quer um emprego em até 51 dias, dominar as palavras-chave vai fazer vocês estarem no topo do ranqueamento para vocês serem notados. Mas ser notado não é garantia de que você vai ser chamado para uma entrevista. Por quê? A gente pode estar lá no topo, beleza, a gente está no top 10 de currículos que o algoritmo da GUP ranqueou a gente. Mas mesmo assim, isso não garante que você vai ser chamado para entrevista, porque você pode estar só cuspindo palavras-chave. Quando a gente quer, além de ser notado, tá no topo, ali, top 10, top 20 currículos dentro ali das candidaturas da GUP. Se a gente quer ser chamado, a gente precisa incluir as histórias que mostrem resultados. E aí é legal quando a gente fala de história com resultado, com números, porque o seu número, o seu resultado, só você vai ter. Por exemplo, a gente teve um exemplo aqui do Léo. O Léo eu gravei, que foi um dos poucos que tinham histórias com números. Aquela história que ele trouxe, só ele tem. Não é só mais um. Aquele número, aquele resultado, aquela história, só ele tem. Não dá para replicar Ctrl+C, Ctrl+V em outra pessoa, porque só ele tem aquele número. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a se diferenciar e começa a ser chamado para as entrevistas. E olha só, quando eu estou mostrando alguns exemplos para vocês verem que realmente existem pessoas que já foram chamadas para GUP usando esse método aqui que eu estou passando para vocês. Olha o que a Shirley falou. E foi uma vaga pela GUP, né? Você já tinha tido resultado antes na GUP? Nunca. Antes do PH? Nunca. Não. Meus e-mails sempre voltavam. É tanto que quando eu mandei para essa vaga, eu mandei, o Rick mandou a gente fazer um teste mesmo, vou fazer para essa que se eu não estou enganada, essa eu já tinha recebido uma recusa. Aí eu mandei com o modelo do seu currículo, e no outro dia eu já tinha lá, já marcando para entrevista. Olha só, ela tinha feito antes um cadastro cheio de palavras-chave, quando ela botou as histórias e os números e foi fazer o teste que eu recomendei, no outro dia já foi chamado. Tá lá a entrevista completa dela, tá? Dedicada especialista número 7, aqui no YouTube. O grande ponto da Shirley foi, antes ela estava cuspindo e não estava sendo chamada. Depois, quando ela mudou, a mesma vaga, ela foi chamada para uma entrevista. Então, o que a gente pode entender dessa história aqui da Shirley que ela conta aqui no YouTube de forma completa? Que o algoritmo da GUP, ele está o tempo todo ordenando os nossos currículos. Independente se a gente escreveu lá atrás, se a gente escreveu depois, não interessa. O algoritmo ele vai estar sempre trabalhando para poder colocar em ordem. Se a gente melhora hoje o nosso currículo da GUP com esse conteúdo que a gente está aprendendo aqui, tem muitas chances da gente já estar no topo lá do ranking. Só que não adianta só estar no topo. Lembra? Tem que estar as histórias com resultados, com as palavras-chave. Aí a gente começa a vencer. A GUP e qualquer outra plataforma, tá, gente? O conceito é o mesmo. E aí, por que eu falo o tempo todo de histórias? Eu até trouxe essa imagem aqui para poder a gente fazer uma reflexão. Pensem vocês aí que vocês estão no concurso de tatuagem. Pô, a gente está no concurso de tatuagem e tal, vamos avaliar qual é a melhor tatuagem. Possivelmente. Eu não sei vocês, mas eu conheço umas 3 pessoas que têm uma tatuagem aqui do símbolo do infinito. Alguém tem essa tatuagem? Eu conheço alguém que tem essa tatuagem? Tem um bocado de gente que tem. Todo mundo tem essa palavra-chave. Todo mundo não, né? Mas enfim, muitas pessoas têm essa palavra-chave aqui, do símbolo do infinito. Só que, se a gente vai avaliar no concurso de tatuagem, todo mundo que tem essa questão ali, o símbolo do infinito, qual vai ser o diferencial da pessoa que vai ganhar o concurso da tatuagem? Vai ser a pessoa que, além da tatuagem, tem uma história por trás. Quando a gente olha essa imagem aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui uma pessoa mais velha. É uma pessoa que colocou o símbolo aqui do infinito dentro da aliança, ou do mesmo dentro da aliança. Qual é a história dessa pessoa aqui? Pô, a pessoa perdeu
o parente, o cônjuge, que para ela era eterno e vai ficar para sempre, toda a história, toda a trajetória. Quando a pessoa começa a contar a história dela, e você olha várias tatuagens lá do símbolo do infinito, sem nenhuma história, e tem essa que também é do símbolo do infinito, mas tem uma história por trás, gera maior conexão, gera mais vontade de conhecer mais aquela pessoa. Qual é o ponto da história que é importante que vocês entendam? A gente vai sempre estar trazendo as histórias no currículo, no LinkedIn, na GUP, para a gente sempre ganhar um pouquinho mais de atenção das pessoas. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Significa que quem tiver uma tatuagem de infinito na aliança sempre vai ganhar um concurso de tatuagem? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas ganha um pouquinho mais de atenção. Dá vontade de entender o que está por trás daquela tatuagem. E é interessante que vocês comecem a fazer isso no cadastro da GUP de vocês, no currículo de vocês, para não ficar só tatuando lá as palavras-chave e os requisitos e as responsabilidades que vocês têm. Comecem. Tem que botar isso? Tem que botar. Mas tem que estar em volta de uma história, se possível com resultados, com números, que aí sim você começa a se diferenciar dos seus concorrentes, que vão estar só falando, a GUP não funciona, não gosto da GUP não, quando é GUP eu fujo. Beleza, deixa essa galera que não quer estudar para lá e perder no processo seletivo da GUP, se dedica para poder saber como contar sua história, para você ser diferente, tá? Então, é o conselho aqui que eu quero dar para vocês. E quando a gente fala nesse ponto de palavras-chave, que é importante que a gente destaque, é interessante que a gente entenda também que não é ficar trazendo todas as palavras-chave da vaga, todas as responsabilidades da vaga. A gente tem que fazer o quê? Para conseguir emprego em 51 dias. Tem um ponto que é importante, que é definir o que é a melhor história para cada posição, para cada vaga que a gente está tentando. A gente lembra que cadastro único dentro da GUP, a gente tem que mirar na vaga ideal, certo? Vamos mirar na vaga ideal. Será que para a gente poder conquistar aquela vaga ideal, a gente trazer todas as nossas histórias, todas as nossas competências, tudo que a gente já viveu, será que faz sentido para aquela vaga? Possivelmente não. Então é interessante que vocês comecem a olhar para o que está no cadastro de vocês do currículo, da GUP, do LinkedIn, enfim. Comecem a ver, tipo, caramba, será que eu estou trazendo só as melhores histórias? Ou eu estou aqui fazendo de uma forma desorientada, sem estratégia? Não sei se vocês pensam nisso, tá? Nesse processo para conseguir emprego em até 51 dias. Mas precisa de estratégia. Precisa de estratégia para conseguir emprego rápido.